Fala aí, mamãe, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Estamos juntos aí para mais um giro de notícias do nosso palestra com informações e opinião sobre a nossa situação, nosso momento e algumas outras coisas sobre o nosso palestra. E queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. E vamos para as informações e para a opinião, pessoal. Lembrando, se você tiver fundo de garantia, pessoal, você pode antecipar 10 anos do FGTS, é o seu direito. Você vai no primeiro comentário, chama o pessoal da Mais Ágil, você faz uma cotação com eles, eles explicam tudo pra você. Você pode usar essa grana pra alguma coisa que você está precisando no seu dia a dia, na sua vida, aí pagar uma dívida, fazer investimento, arrumar alguma coisa na sua casa. O dinheiro tá parado lá, é seu direito, você pode resgatar, beleza? O negócio é o seguinte, gente, depois da derrota pro Botafogo, aquelas 24 horas pra gente digerir a derrota, que não foi fácil, né? Ainda mais pelo o futebol ruim que a gente apresentou no Rio de Janeiro, né? Não acho que foi igual, como eu falei no pós-jogo, o jogo do Flamengo lá no Maracanã, mas também não foi nada extraordinário. Não fizemos nenhum jogo, um grande jogo, para deixar o torcedor menos preocupado e incomodado com a atuação. Duas coisas, tá, gente? Só queria comentar aqui com vocês. Primeiro, quando eu falo que eu falo alguma coisa ou alguma crítica, é sempre em cima do desempenho do time, sabendo que esse time pode entregar mais. Tanto é que eu dei o exemplo até daquele jogo contra o Botafogo no primeiro turno do Brasileirão, que nós jogamos bola e perdemos, e faz parte. Ontem nós jogamos muito menos. O Botafogo poderia ter ganho até por 2 gols de diferença. O lance polêmico que eu vi hoje de novo, tá? Hoje de novo, eu vi o lance da trombada do jogador Estevão, me pareceu pênalti, tá? Hoje que eu vi de novo, porque na transmissão só mostrou uma vez, o jogador vai no corpo do Estevão, desloca ele, mas eu já vi esse pênalti ser marcado e também não ser marcado. Acho que a gente não pode pegar tudo que aconteceu na partida e resumir simplesmente num pênalti. A gente tem que jogar mais bola, a gente tem que criar mais. Eu falo direto aqui no canal que nós vamos ganhar sempre tudo. Isso a gente está mal acostumado, a gente está ganhando títulos de expressão todas as temporadas desde 2020. Desde 2020 pelo menos tem um grande título na temporada. Uma hora isso não vai acontecer, espero que não seja esse ano. Mas do jeito que as coisas estão indo, pode ser que seja. Mas o que a gente quer é que esse time jogue mais, e esse time pode jogar mais. Alguns problemas do Palmeiras, na minha visão, que eu fiz umas observações, queria saber muito se você concorda ou não. Primeiro, o erro desse... Uma primeira coisa que acho que está errada dentro do Palmeiras já faz um certo tempo, e eu fiz uma análise bem legal aqui para passar para vocês. Os mesmos jogadores estão aqui há muito tempo. Isso gera um desgaste, isso gera aquela famosa frase, o jogador acomodou, o jogador está de barriga cheia. Aquela frase da Leila Pereira e do Abel também, que ele também já falou em coletivos, os dois, principalmente a Leila, né? Eu não vou vender ninguém, só sai pela multa. Isso não dá certo. Lá no final do ano passado, o Campeonato Brasileiro, eu falei, isso não dá certo. O jogador, quando não quer jogar mais, ele não joga. E isso está meio que escancarado na cara de alguns jogadores. Alguns jogadores caíram extremamente ali o seu nível de rendimento. E tiveram proposta, o Abel mesmo falou que vários tiveram propostas, salários altos e tudo, e acabam não liberando. Compensa segurar o jogador que não quer ficar aqui, que quer ir para outro lugar? Claramente não. Então acho que isso é um problema sério para se resolver daqui para frente. Já era para ter negociado alguns atletas, não negociou, vai ficar mais difícil. Outra coisa, o Abel vem errando muito, né? Acho que a gente não pode tirar a responsabilidade dele também. Eu não quero a demissão do Abel Ferreira, tá? Eu respeito você se você acha que tem que demitir ele, tudo. Eu acho que não. Eu acho que ele tem cometido alguns equívocos. Inclusive na coletiva ele disse que não colocou o Felipe Anderson nem principalmente o Estevão, porque ele achou que tinha opções melhores. Que opções melhores? Começar o jogo com o Flaco e com o Rony, que ontem eu falei no pós-jogo que eles, pra mim, não são jogadores para serem titulares absolutos do Palmeiras. O Flaco já deu a sua colaboração na temporada de alguns jogos, principalmente no Campeonato Estadual, mas Campeonato Brasileiro, Libertadores Copa Brasil é outro nível de disputa. O Rony é a mesma coisa, tá? Tem que fazer mais gols, tem que aparecer mais. Então acho que esses dois atacantes, o Palmeiras poderia ter uma outra opção. E aí entra na diretoria, que não contrata e tudo, o Abel deveria cobrar mais. Então acho que esse é um outro problema. A demissão do treinador eu não queria nesse momento, mesmo se não classificar na Libertadores, tá? Isso é uma opinião particular minha, porque eu acho que ele já entregou, ele pode entregar mais. Para mim esse elenco tem que ser reformulado. Tem um exemplo aqui para mostrar para vocês que muitos vão ficar surpreendidos. Faltam peças, tem muitos jogadores aqui que estão simplesmente com o nome, o desempenho desapareceu. E o Abel também tem responsabilidade nas escolhas, porque ele às vezes tem opções melhores e não escolhe. Como, por exemplo, por que não saiu jogando com o Estevão ontem? Ele disse que tinha condições, ele falou que preferiu outros atletas. Não é possível. Outra coisa, a base, né? Você pega alguns jogadores ali que em alguns momentos
estão jogando mais que os jogadores que já estão aqui há um certo tempo. E o Abel tem uma dificuldade extrema de colocar esses jogadores como titular. Por exemplo, o Luiz Guilherme, eu acho que é o exemplo mais claro aí. Ele jogando muita bola, inclusive ele colocava o Luiz Guilherme de ponta para não ter que colocar o Rafael Veiga no banco de reservas. O Abel arrumou um esquema por o Veiga jogar de segundo volante. Gente, o Veiga jogou de segundo volante ontem. Ok, o Veiga tá jogando mal até de meia o ano inteiro. Concordo plenamente, inclusive eu falo isso aqui direto. Mas olha o mapa de calor, o Veiga jogou ontem mais recuado que o Aníbal Moreno. Então, será que ele vai conseguir render dessa forma? Óbvio que não. Então é mais um erro de estratégia e de escalação do Abel em relação aos atletas. Que não tá jogando bem de meia, mas de volante acho que vai ser pior. Outra coisa, né? Os adversários melhoraram. Botafogo melhorou, Cruzeiro melhorou, Fortaleza melhorou, Flamengo melhorou. Uns times fazendo contratações de jogadores que chegam para resolver, para serem titulares mesmo das equipes, e aí isso eleva o nível. E o Palmeiras vem parando no tempo. E o último exemplo agora, que é o que parece que é um dos grandes problemas, para mim talvez o maior problema do Palmeiras. Eu estou aqui, antes aqui, o Botafogo baniu aquele torcedor que cometeu atos racistas ontem lá no Engenhão. Ele está fora, ele nunca mais pode assistir um jogo do Botafogo. Ele era do quadro do sócio torcedores do Botafogo e o Botafogo o baniu. Ele não entra mais no estádio, aquele cidadão, e tomara que tome um belo de um processo aí. Atitude certíssima do Botafogo. Pessoas desse nível, do seu nível, cidadão, que você que fez isso, não pode estar num ambiente de futebol. Você deveria estar em outro lugar, em outro local, não no estádio de futebol, e tomara que você pague pelo que você fez. E pra terminar aqui, que eu acho que é o grande problema do Palmeiras, um grande erro, né? Pra mim a acomodação da diretoria, tudo. Pra mim o Abel dá muita moral pra esses atletas, principalmente a dificuldade da diretoria de contratar, né? Estou aqui com a escalação da final da Libertadores de 2021, certo? Novembro de 2021. Isso já fazem quase 3 anos. Quase 3 anos, certo? E muitos desses jogadores aqui com contratos longos. O Everton, na final quem jogou? Vou falar só os titulares. O Everton, Mike, Gomes, Luan, Piquerez, Rafael, Danilo, Veiga, Dudu, Scarpa e Rony. Aí eu coloquei até o Gabriel Menino, acho que era o único que estava no banco aqui dos remanescentes. Quantos jogadores ainda são titulares do time hoje? O Everton, Mike é um titular, às vezes, né? Então vou contar ele. Gomes, o Luan foi embora. Piquerez 4, só que tá machucado, né? Zé Rafael 5, Veiga 6, Dudu tá agora ali fazendo recondicionamento, mas era um jogador que tava jogando até agora. 6, Scarpa foi embora, Rony 7. Então, Rony, Dudu, Veiga, Zé Rafael, Piquerez, Gomes, Mike e Everton. 8 atletas. Desses 8, ainda tinha o Gabriel Menino no banco. Titular aqui tem vários. Agora eu vou falar do Flamengo, que foi o nosso adversário naquele jogo que nós sabemos que foi no jogo do tricampeonato. Olhem a escalação do Flamengo. Diego Alves foi embora. Isla foi embora. Rodrigo Caio foi embora. Davi Luiz, banco. Felipe Luiz aposentou. Arão foi embora. Andrés Pereira foi embora. Everton Ribeiro não tá mais. Arrascaeta, o único titular do time. O único. Bruno Henrique, reserva. Gabriel Barbosa, vai embora. Nem vai ficar no Flamengo. Reserva também nem entra. E o Pedro, que era reserva e acabou entrando nesse jogo. Ou seja, do time de 3 anos atrás, praticamente, o Flamengo só tem o Arrascaeta como titular. Apenas o Arrascaeta. E o Pedro entrou ali, virou titular do time. Mas do time que jogou a final, é só o Arrascaeta. O Palmeiras tem o Everton, o Palmeiras tem o Mike, o Palmeiras tem o Gomes, o Palmeiras tem o Piquerez, o Zé Rafael, tem o Veiga, tem o Rony, o Dudu. Então assim, é o mesmo time. E tem alguns aqui que já estão aqui há um certo tempo. Então, para mim o erro de avaliação é quanto tempo a diretoria e o Abel acham que esses caras vão render? Quanto tempo? Aí no ano que vem, no Super Mundial de 2025, a gente vai jogar com esse time de novo? Esse time não pode será que não pode contratar um grande jogador para tomar a posição do Veiga, para disputar a posição com ele, para tomar a posição do Rony, do Gustavo Gomes? Será que não pode negociar nenhum desses atletas? Que para mim é um grande erro dos últimos anos. Achar que esses caras são eternos. É Palmeiras e Flamengo, as duas maiores fontes de renda, os times que mais arrecadam no futebol brasileiro. Claro, o Flamengo arrecada mais. O Flamengo tem um jogador que é titular até hoje. O Palmeiras tem mais de 60% do time. E alguns desses caras a gente sabe que são meio intocáveis. Então isso pra mim é uma coisa séria. E isso é um erro grave que o Palmeiras vem cometendo nos últimos anos.
E aquela frase da Leila, não sai ninguém só pela multa e tal, e você renova o contrato de todo mundo, estica, salários gigantescos e o desempenho. Como é que tá o desempenho? Vamos lá, como é que tá o desempenho do Everton? O Everton tá bem. Teve um probleminha ali, mas tá voando agora. Tá voando, tá salvando a gente. E o Gomes? Pois é, e o Zé Rafael? E o Rony? E o Veiga? Todos esses jogadores, Piqueires machucou, mas também tava até oscilando, é mais novo tudo. Todos ali, todos esses que eu falei, tirando o Everton, com fases ruins. E não é uma fase curta. Já vem fazendo um certo tempo. O Palmeiras já vem jogando mal futebol desde o ano passado. Então por isso que eu acho que demissão do Abel Ferreira não seria nada inteligente. O Palmeiras tem que fazer uma renovação desse time. Não interessa se vai passar pelo Botafogo ou não. E de verdade, nós não estamos fora. Não estamos fora. Tem o jogo da volta ainda. Ah, você tá acreditando no Palmeiras? Eu tô. Eu vou acreditar até o final. A gente pode conseguir ganhar por um gol de diferença, pode fazer um grande jogo. Contra o Flamengo fizemos um grande jogo. Mas a questão é, algumas coisas têm que ser feitas. Independente se passe do Botafogo ou não, se passa das quartas, se passa da semi, se vai brigar pelo Brasileirão ou não. Porque se colocar os dois times lado a lado, tá chegando a 3 anos já, e o time ser praticamente o mesmo e o outro mudou tudo, a gente não pode achar isso normal, pelo menos na minha opinião. Deixa o seu comentário, eu quero saber muito o que você acha disso. Eu acho que eu listei alguns problemas aí que nós temos pra resolver pra próxima temporada. Valeu, galera, tamo junto. Aquele abraço aqui é Verdão sempre. Espero que tenham gostado do vídeo e da análise. Um abração, é nóis.